sou a Cláudia Ono e nessa série gratuita eu vou mostrar a você como passar do nível não aguento mais errar de competidor focado e objetivo. Com um método que fará você romper a barreira de segurança e tomar as rédeas da sua prova definitivamente. Eu também vou mostrar como já ajudei dezenas de competidores a recuperar a confiança dentro das pistas e ter o domínio sobre as variáveis que costumam sabotar as provas da maioria dos competidores. Eu tive casos de alunos que não conseguiam mais entrar na pista com seus cavalos e eles conseguiram voltar a correr, mesmo nos casos onde outros métodos haviam falhado. Algumas pessoas se encontram com grandes problemas na pista e estão a um passo de desistir. Se você conhece alguém assim, se precisa de ajuda, eu vou mostrar como é possível reverter o aparentemente irrecuperável. Mesmo quando os problemas parecem ser pequenos e você pode estar achando que é normal, que é apenas uma fase, eu vou mostrar como pode ser solucionado e o que pode acontecer se esse problema piorar. Também vou mostrar que todos os problemas que surgem na prova, na realidade começam em casa e ninguém percebe. Eu estou falando de problemas como largar e perder o foco, cavalos que dão trabalho na largada e acabam deixando seus cavaleiros nervosos e, consequentemente, sem foco. Giros lentos, cavalos que pipocam ao redor dos tambores, saídas de tambores abertas e fazendo barriga, cavalos que caem para cima do tambor, falta de velocidade nos meios, nervosismo, medo da velocidade, enfim, uma série de problemas muito comuns. É possível que você ou a pessoa a quem você quer ajudar esteja no início de um problema que pode se agravar, mas que você pode solucionar agora. Os problemas no percurso e os erros dos competidores em prova podem ser facilmente evitados e você pode evitar consequências muito piores no futuro, tomando uma atitude agora. Quanto mais cedo começar a resolver os problemas e evitar que evoluam, mais cedo estará correndo seu tambor como sempre desejou. Pode parecer que você tem todo o tempo do mundo, mas a verdade é que desperdiçar tempo, provas, desperdiçar o seu cavalo e as suas expectativas é uma perda que não se recupera. O que é perdido está perdido e o tempo passa rápido demais. Não espere chegar ao ponto de desistir, ou chegar o dia em que você se dê conta de que o tempo passou e você perdeu a sua chance de aproveitar o seu tambor. Você pode pensar, que maluquice é essa? Como vou resolver todos os meus problemas no tambor? Me transformar em competidor em constante evolução? Se já tentei de tudo e até agora eu não consegui. Você pode achar que é mais uma daquelas invenções que aparecem na internet. Eu imagino, porque eu pensaria a mesma coisa se eu não tivesse visto os meus problemas serem resolvidos e depois visto os problemas de tantas outras pessoas serem resolvidos também. E essa série de aulas gratuitas não chegou até você por acaso. Chegou porque você ou alguém que você conhece está realmente precisando de uma transformação no tambor, para deixar de ter frustrações definitivamente. Não tem como você sair dessa jornada igual a como entrou. O que é visto não pode ser mais desvisto. Eu vou te dar a oportunidade de transformar a sua prova, de mudar o rumo das suas passadas, usando um método que é muito simples, onde menos é mais. Uma forma natural e lógica de desenvolver as suas habilidades e as do seu cavalo, tornando suas provas firmes e muito consistentes. E para isso, você não terá que mudar a sua rotina, não terá que treinar mais, nem terá que treinar menos. Porque essa forma de aprendizado é totalmente adaptável à sua realidade e ao do seu modo de vida. E também não queremos aumentar a carga de trabalho do seu cavalo, certo? E se você estiver pensando que não vai ter tempo, acredite, você vai desejar conseguir um tempinho para aprender a desenvolver a sua capacidade como competidor e mostrar todo o potencial do seu cavalo em pista. Você vai entender por que funciona e vai ver que faz todo o sentido. Mas antes de falar sobre o método, eu quero contar o caso de uma aluna que chegou quando já estava quase desistindo e em 2 meses conseguiu conquistar aquilo que vinha tentando há 5 anos. 26 anos e competidora há 5 anos. Ana Luísa não veio de uma família do meio do cavalo e nunca tinha tido contato com eles.
Só em algumas férias em hotéis fazenda é que ela se arriscava a montar, mas não era nada demais, não tinha nada a ver com tambor. Então, em um feriadão em 2013, Ana foi com uma amiga para a fazenda da prima dela. E lá ela teve o seu primeiro contato com o quarto de milha virando o tambor. E foi amor à primeira vista. Nessa época, ela estava na faculdade e começou até a pensar que devia mudar para veterinária só para cuidar de cavalos. Segundo a Ana, ela nunca foi de pedir presentes para seus pais, mas dessa vez foi diferente. Ela estava decidida a correr nos 3 tambores. Resumindo um pouco, seu pai ficou meio receoso no início, mas acabou concordando. E assim, Ana Luísa ganhou a Lady. Claro, ela levou um bom tempo para aprender a montar, a ficar em cima da Lady sem se desequilibrar. Ela treinava nos finais de semana, nos feriados e nas férias. Em menos de um ano, ela participou da sua primeira prova. E é claro, nada de tocar e correr muito, mas a sensação de passar pelos tambores de galope em um evento já foi sensacional. A Ana se sentia nas nuvens quando montava a Lady. Mas as coisas não aconteceram como a Ana Luísa esperava. Em 2015, elas estavam correndo na casa dos 18 alto e nada fazia com que elas baixassem seu tempo. E o pior não era o cronômetro em si, eram os erros que se repetiam, o branco que ela tinha assim que saía do primeiro tambor. A primeira reação de Ana Luísa foi dizer a si mesma e aos outros que não se importava, que ela não dependia do tambor para viver, que era apenas um hobby e que ela não esquentava a cabeça com isso. Mas a verdade era que ela começava a achar que o seu desejo nunca ia se realizar, que ela não tinha talento suficiente para subir um pódio. Afinal, tantas meninas montando desde criança e cheias de talento, e ela sentia um verdadeiro peixe fora d'água. Então ela resolveu que tentaria procurar outro treinador, alguém que pudesse dar mais atenção à amadora, que soubesse como ajudá-la a vencer suas dificuldades. Mas na sua região existem poucos CTs de tambor, e ela não queria que a Lady fosse para longe. Então ela acabou ficando onde estava e isso gerou ainda mais frustração. Daí ela resolveu que a melhor coisa seria conversar com o seu treinador, contar do seu desânimo, e ele se prontificou imediatamente a ajudá-la a pegar mais firme no treinamento dela e da Lady. A Ana então se animou, tomou uma injeção de ânimo e começou a ver que havia uma saída, que ela deveria ter contado a ele antes. Mas então foi aí que a situação piorou. Pouco tempo depois, elas foram para uma prova e a Lady deu muito trabalho para largar, quase estourando o tempo. E quando largou, ela virou o primeiro, como sempre fazia, matando muito a velocidade antes do tambor, mas correu em direção ao segundo, literalmente em direção ao segundo, e foi para cima do segundo tambor. Acabou derrubando, batendo de frente, e a Ana não conseguiu tirar a Lady. E então a prova delas foi um desastre. E estaria tudo bem se isso tivesse sido um caso isolado. Mas o que aconteceu foi que a Lady começou a correr cada vez mais para cima do segundo tambor. Piorou muito na largada e a Ana Luísa passou a ficar cada vez mais nervosa e insegura. E aí tudo só piorava, porque isso se tornou uma bola de neve. Parece que quanto mais eles buscavam uma solução e tentavam corrigir o problema, mais a Lady se estressava, mais derrubava o tambor e menos corria no meio. E esse pesadelo durou 2 anos. Nesse meio tempo, Ana Luísa parou e voltou a Lady algumas vezes. Desistiu e voltou, parou outras vezes porque a égua estava cada vez mais brava. Até que chegaram a sugerir que ela vendesse a Lady e comprasse um outro cavalo que fosse melhor. Mas ao invés de seguir a sugestão, Ana Luísa questionou, porque a égua não era assim, ela simplesmente não dava um bom tempo. Mas foi só começar a mudar tudo e tentar tirar o tempo dela que a coisa piorou. Então, era a Lady problema? E a Ana Luísa também se culpava, porque nesse tempo todo não conseguiu evoluir e se tornar mais competitiva. Apesar de ter feito alguns cursos com treinadores de ponta, não conseguia melhorar. E ela sentia que faltava algo, mas ela não sabia o que era. Então, em 2017, Ana Luísa deu um Google e encontrou o site dos Três Giros. E logo ela estava dentro do programa de coaching. E quando ela chegou, ela estava tão desanimada que ela me dizia que eu poderia desistir e abrir mão se eu quisesse.
E aí nós combinamos que nunca mais ela falaria uma bobagem dessa. O que aconteceu foi que a Ana passou a confiar muito mais nela. Ela passou a acreditar mais no seu potencial. Porque quando você compreende o que se passa com seu cavalo, o que se passa realmente no percurso e aprende como agir para trabalhar melhor, parece que o mundo se abre diante de seus olhos. Claro, a evolução disparada de Ana Luísa foi possível porque ela se agarrou ao coaching como sua única saída e entrou de cabeça na aplicação do método. A Ana lia tudo, ela executava cada exercício, treinava, colocando tudo em prática. Começou dando pequenos passos e a vencer pequenas batalhas. E cada vez que vencia uma batalha, ela se enchia de força para vencer a próxima. No primeiro mês, seu tempo não baixou, mas finalmente ela e Leide correram ao redor dos tambores e não para cima deles. O problema da Leide não era amarrar nos meios e cair por cima do tambor. Esses eram os sintomas. A causa disso e do nervosismo crescente da Leide era o excesso de exercícios ao redor do tambor. Toda vez que ela ia para o percurso, era uma pegada na boca antes do giro e 10 voltas ao redor do tambor, sempre muito flexionada. Para quem não compreende os cavalos, pode parecer que isso mostrava a ela o que deveria fazer. Mas o que a Leide entendia era que o tambor era um lugar ruim. Então ela ficava nervosa toda vez que sabia que passaria por ele. E começou a amarrar porque já temia a ação extrema da embocadura antes de cada tambor. Quanto a Ana Luísa, ela precisava melhorar a sua equitação para que pudesse conquistar foco e aprender sobre as reações dos cavalos para que pudesse acioná-los de forma correta e ter o melhor deles. Quanto mais estável ela ficava, mais fácil eram as rodações no percurso, mais rápido eram os giros e mais justa eram as saídas dos tambores. A estabilidade e equilíbrio possibilitaram que Ana Luísa se sentisse segura para nunca mais olhar para a Leide durante a prova e passasse a olhar sempre lá na frente, buscando seu próximo ponto. Esse trabalho, somado ao trabalho de mindset para dar confiança e determinação, fizeram com que esse conjunto desacreditado passasse da lanterna da lista de colocação para a primeira ou segunda linha. 3 semanas depois, Ana Luísa e Leide deram o seu primeiro galope da vitória, pela primeira vez em 5 anos de tambor, após quase desistir. E isso não mudou apenas a prova delas. A relação de Ana Luísa com as outras pessoas e com ela mesma mudou. As pessoas mudaram com relação a ela também. A reação da Ana após essa vitória foi indescritível. Uma mistura de alívio, superação e conquista. A Ana Luísa, que entrou em pista naquele dia, não tinha apenas o desejo de superar. Ela tinha a certeza de que ela podia fazer. Essa é uma evolução constante. Ana Luísa ainda tem muito o que melhorar. O seu objetivo agora são provas maiores e categorias mais disputadas. E eu não tenho a menor dúvida de que ela irá conseguir. Muito bom, não? E o melhor é que esse não é um caso isolado. Quantos competidores aplicaram o método que ensino e mudaram seus resultados em pista? Essa é a minha maior satisfação. E se o caso da Ana Luísa não for igual ao seu, fique sabendo que não importa. Não importa qual o problema do cavalo e do competidor em pista. Para todos eles existe um motivo e existe uma solução. Transformar competidores desanimados e frustrados em competidores determinados e focados é o que me anima diariamente a procurar espalhar esse método para o maior número de pessoas. Acho que já é hora de parar de acreditar que falta o dom, que falta a sorte, que falta um cavalo XYZ. Entender de uma vez por todas que todos os apaixonados pelo tambor são especialmente dotados e podem sim ter sucesso em pista. Que os cavalos podem ser recuperados e que os competidores podem ser moldados e forjados para ter resultado. Quantas pessoas não conseguem sair do lugar? Não conseguem correr suas provas como treinam? Não conseguem controlar o nervosismo? Muitas sabem que seus cavalos têm muito potencial, mas também sabem que não estão conseguindo colocar todo esse potencial em pista e saem frustradas e desanimadas após correrem. E não é para ser assim.
E quem me conhece sabe que eu mesmo já passei por isso. Eu corria um cavalo bom demais e esse cavalo sempre me colocava no pódio. Mas eu sabia que ele poderia conquistar pódios mais fortes, categorias mais pesadas, porque sabia que não estava conseguindo trazer à tona todo o potencial daquele cavalo. E aí os anos passaram e ele acabou se aposentando após vencer muitas provas. Mas eu sei que ele poderia ter feito mais. Mas o tempo não perdoa e ele passa voando. Logo depois eu tive um outro cavalo que passou por uma fase ruim e eu não sabia como fazer para que ele voltasse a correr bem. E foi nessa época que eu iniciei minhas buscas e encontrei um método de treinamento tanto para o cavalo quanto para o competidor e vi que grande parte das competidoras de tambor americanas eram adeptas desse método. Assim que eu comecei a ver como funcionava, como compreendia os cavalos e como ensinava a agir com eles, imediatamente eu soube que isso era o que faltava. Duvidar da eficácia eu nunca duvidei, afinal era o fundamento dos maiores nomes do tambor mundial. Mas o que me deixou mais radiante foi que me identifiquei completamente com as bases e fundamentos que encontrei. E eram nomes que eu sempre admirei, como Martha Josey, Amber Moore, Lindsay Sears e Ty Mitchell. O meu cavalo não corria mais entre os tambores e passou a sair muito aberto do segundo e do terceiro. E o seu tempo subiu muito e ele chegou aí para 19.600. E eu saí da pista tão desanimada que um dia eu resolvi parar de correr. Passei as rédeas para minha irmã e disse que eu não levava mais jeito e que eu não poderia mais correr o tambor e que eu estava desistindo. Afinal, não tinha cabimento ter comprado aquele cavalo, gastar tanto na manutenção e treinamento, dar tudo o que era necessário como suplementos e tudo mais, acompanhamento veterinário e ainda gastar com fretes, inscrições e despesas de prova, sem nem ao menos sair da pista satisfeita por ter trabalhado bem. O meu cavalo parecia ter perdido a vontade de correr e eu não conseguia reverter aquilo. Não conseguia ajudá-lo a trabalhar melhor nas provas. Enfim, nada estava dando certo. E era um desperdício total, esforço e tempo jogados fora, porque aquilo não me trazia mais alegria. E eu só via meu tambor desandando, literalmente. E nessa prova, onde eu resolvi parar de correr, o meu treinador da época me disse que faria de tudo, que se esforçaria ao máximo e se dedicaria muito, mas muito mesmo, para tentar fazer com que o Shedinho corresse com 18.500, mas que seria muito, mas muito difícil mesmo. Para mim, aquilo soou como uma conversa de loucos. Parecia que eu estava ouvindo uma conversa de bêbados. Mas como assim? Eu pensava. Esse cavalo sempre correu com tempos mais baixos do que isso. Como assim o senhor vai fazer com que ele corra 18.500? Então, nesse dia, eu decidi que eu precisava tomar duas atitudes: mudar de treinador e aprender a correr direito. Então, eu passei a estudar, assistir aulas, ler e ouvir tudo o que esses competidores e treinadores também ensinavam. E claro, isso acabou me mostrando não só uma forma de capacitar como competidora, como também uma forma de construir cavalos mais competitivos e mais consistentes. Era tudo o que eu desejava. Tudo convergia para a minha crença a respeito dos cavalos. E tudo aquilo fazia tanto sentido, parecia tão óbvio, era tão profundamente embasado, que foi muito fácil assimilar e aplicar. Eu passei a reformular a mim mesma, acertando arestas na meditação, reprogramando a minha mente e testando as ações em meus cavalos. Com o tempo, passei a enxergar como o treinamento da maioria dos cavalos era limitado e baseado em achismos, e que o treinamento dos cavaleiros era praticamente inexistente. É simples perceber isso. Veja um exemplo básico, que é sentar, é ter assento. Quantas vezes te disseram que você precisava sentar na sela, mas quantas vezes ensinaram a você como fazer isso? Então, como é que anda o seu assento? Você é capaz de tocar o seu cavalo a milhão com as rédeas totalmente soltas, sem ter o menor receio sobre a sua segurança, sobre se você vai ficar em cima do seu cavalo ou se você vai para o chão?
O seu cavalo pode pular, virar rapidamente ou executar qualquer manobra brusca sem que você balance na sela ou perca o equilíbrio? Hoje existem muitos estudos sobre os cavalos. Através desses estudos, descobriu-se muito sobre o comportamento e a forma como eles aprendem. Saber mais sobre os cavalos é essencial para que a gente possa se comunicar com eles, mostrar o que desejamos e conseguir que eles aprendam. Um método eficiente precisa levar em consideração a natureza dos cavalos e ser capaz de compreender como eles respondem aos diversos estímulos ao seu redor. Precisa levar em consideração a movimentação natural dos cavalos e a sua biomecânica no tambor e saber como ensiná-los a trabalhar no percurso. No que diz respeito aos competidores, quanto mais habilidosos forem, maior será o potencial extraído de cada cavalo. Um competidor precisa ter o seu equilíbrio alinhado ao do seu cavalo, ter estabilidade, força no seu núcleo, habilidade para acionar o seu cavalo de forma a ajudá-lo a se mover melhor e mais rápido. Tudo isso faz parte do método que aprendi com os competidores que eu citei acima. E, em cima disso tudo, acrescentei lições de mudança de mindset e controle emocional. Porque isso faz toda a diferença nos resultados e na velocidade com que a transformação acontece. Potencializa os resultados. E para que o competidor possa executar todas as ações em pista, ele necessita ter domínio das suas emoções, capacidade de concentração e foco. Infelizmente, muitas pessoas passam tempo demais tentando pelo método errado e os problemas só aumentam. E quanto mais aumentam, mais difícil de corrigir eles se tornam. Ninguém ensina o que precisamos saber para ter sucesso. Talvez eles nem saibam como. O tempo passando e as coisas vão piorando, até que as soluções se tornam trocar o cavalo. O problema não resolvido vira um inferno, porque ele causa muito desgaste emocional, gera frustração, faz você perder tempo e desperdiçar suas provas. Isso sem falar dos gastos, que não são poucos, e se transforma em dinheiro jogado fora. As pessoas que estão no tambor estão porque amam o esporte e amam os cavalos. Eu sei o quanto é difícil desejar fazer uma boa prova e sair da pista de cabeça baixa, triste por não conseguir nem fazer aquilo que você já faz em casa. E quando essa situação começa a se repetir, o que era um sonho acaba se tornando um pesadelo. E de forma alguma isso deveria acontecer. Mas se você não tomar o rumo certo, não trilhar o caminho correto, simplesmente não mudará, não para melhor. A única coisa que pode acontecer é piorar cada vez mais. Não adianta passar anos aplicando a técnica errada. E lá no fundo você sabe se está aplicando algo que funciona ou não funciona, porque sabe se está melhorando, se está estagnado ou se está piorando. Se você tem uma ação errada no percurso e passa muito tempo executando essa mesma ação, achando que está correta, quando na verdade está fazendo o seu cavalo errar, o resultado disso é que o seu cavalo passará a errar cada vez mais e desse erro surgirão outros. Quando você aplica soluções erradas, acreditando que terá resultado, o tempo passa e a coisa piora cada vez mais. Até chegar um momento em que resolver essa questão vai ficar muito, mas muito difícil mesmo. Enquanto você tenta resolver um sintoma, não pensa em resolver a causa, você não vai conseguir acabar com o problema. É preciso mudar isso e passar a aplicar métodos eficientes que evitem problemas. Agora eu vou te contar por que esse método funciona. Porque ele não tampa buracos, ele trata os sintomas, evitando problemas, ele vai direto à causa do problema. Saiba que os cavalos são seres com características particulares, assim como os cães, os gatos e nós humanos. Cada um responde de uma forma diferente aos estímulos, portanto, precisamos de uma forma diferente de aproximação e de ensinamento. E você, como competidor, precisa saber mais sobre ele para poder perceber as causas de qualquer pequeno problema que possa surgir.
E sabendo disso, que você saiba como trabalhar para ter o melhor dele e, consequentemente, o melhor do seu conjunto em pista. Quando não sabemos como acionar corretamente os cavalos, queremos uma coisa e pedimos outra. E depois, quando o seu cavalo não faz o que você imagina, você acaba achando que ele não responde, que ele não consegue aprender. Por exemplo, quando um cavalo que antecipa o giro, normalmente o que as pessoas fazem? Elas tiram o cavalo, elas tiram ele para fora. E o que acontece? Na hora que elas tentam jogar ele para fora, a embocadura é acionada. E aí, a primeira reação do cavalo é matar a velocidade e entrar no giro. Então, quanto mais esse cavaleiro tenta tirar o cavalo do tambor, mais esse cavalo vai se jogar para cima dele. Por quê? Porque é uma ação errada. O cavaleiro está querendo fazer uma coisa, mas na verdade ele está pedindo outra. Outro exemplo muito comum é quando o cavalo sai aberto fazendo barriga. Isso faz perder um tempão e ainda atrapalha totalmente a entrada do tambor seguinte. E por que um cavalo sai aberto, estufando na saída do giro? Existem algumas causas, e entre elas existem as principais, que são: você entrou fechado e deixou ele antecipar o giro, por isso faltou espaço para completar. Ou se não, o seu ponto de entrada é que está errado. Então você precisa saber exatamente onde fica a entrada de cada tambor e aplicar a melhor medida segundo as características do seu cavalo. Existe uma outra possibilidade, que é: você puxou muito a rédea de dentro e o seu cavalo deu pescoço. Por isso, a paleta dele acabou escapando. Não existe sintoma sem uma causa. E nunca adiantará tentar resolver o sintoma. Você precisa eliminar a causa para que o problema desapareça. Exatamente como no problema de saúde. Não adianta tratar o sintoma, você precisa atacar a causa. Fique atento, porque logo eu vou liberar a segunda aula dessa série, onde eu vou falar sobre a principal habilidade para a conquista de foco, para que você possa correr a sua prova no modo razão e consciente, e não com brancos e com bloqueio da sua ação. Até mais!